pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no MonLab e hoje o assunto é sobre inteligência artificial, como que a gente pode utilizar as principais ferramentas que nós temos hoje em relação à inteligência artificial para estar alavancando os nossos estudos de idiomas. Estou aqui com o meu co-host, André Reis, e a gente vai estar aqui conduzindo vocês dentro do episódio de hoje sobre inteligência artificial. Então, pessoal, se vocês não viram os episódios anteriores, se inscrevam aqui no canal, assistam, tem bastante conteúdo científico com práticas para você estar aplicando no seu dia a dia, tá bom? E assim, pessoal, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem que sempre levar em consideração sobre como o cérebro aprende e como que a gente consegue usar a inteligência ao nosso favor e não como mais um método que a gente vai ser refém. Para entender isso, a gente tem que entender como o nosso cérebro aprende, e a gente vem falando sobre isso nos últimos episódios, tá bom? Brevemente para vocês, nós temos uma pesquisa de dois grandes pesquisadores dentro da área da linguística. A gente fala aqui muito sobre eles, que é o Comprehensible Input do Stephen Krashen e o Output Hypothesis da Meryl Swain. Em essência, é a gente ter um input, ou seja, um contato ali, uma recepção, assim, receber sinais que sejam minimamente compreensíveis e a gente tem que colocar isso para fora. Beleza, pessoal? Então vamos lá. André, como é que você tem usado a inteligência artificial nos seus estudos hoje de idiomas? Bom, primeiramente, eu sempre uso o ChatGPT, né? Acho que eu tenho mais conforto, já entendo melhor como é que ele funciona, sei montar prompts bem nele, mas eu sempre uso em inglês. Eu notei que às vezes que eu usei em português e às vezes que eu usei em inglês, em português ele ainda comete certos erros. Sei lá, você pede, por exemplo, indique erros que tem nessa frase aqui. Ele vai lá e ele indica erros que não existem. Ele fala, corrigir isso aqui. Na verdade, ele te dá lá a frase corrigida e tá a mesma coisa ainda, sabe? Então, através disso daí, eu percebi que no inglês ele funciona melhor. E eu uso para basicamente tirar dúvidas que eu tenho em norueguês, né? Como tem uma estrutura muito diferente, as frases do norueguês têm uma estrutura muito diferente. Às vezes eu vejo, eu leio numa manchete, eu leio numa notícia, eu olho aquele verbo e falo, cara, isso não era para estar aqui. Por que isso aqui está aqui? Aí eu vou lá no ChatGPT, com o prompt em inglês, eu coloco, eu li isso aqui numa notícia e tal, eu queria entender o porquê que tá dessa forma. Não era para ser assim, e coloco entre aspas o que eu imaginava que deveria ser. Ele me explica. Aí ele me explica o motivo de estar aquilo ali. Às vezes é um motivo assim muito gramatical e tudo mais, mas assim, o suficiente para eu saber que aquilo ali não é um erro de digitação, né? E que isso já vai, eu não sei explicar, mas Já trabalho, sério. trabalha. Porque tem algumas coisas que, por exemplo, todo mundo aqui no Brasil, naturalmente, fala português. Mas se eu chegar para uma pessoa e falar assim, cara, me dá um exemplo aí de um verbo transitivo indireto. Me dá um exemplo de um verbo transitivo indireto, faz uma análise sintática para mim dessa frase e tudo mais. A pessoa não vai saber fazer, certo? E não tem nada de errado nisso. A pessoa continua sendo fluente em português sem saber as regras gramaticais, né? Mas ainda assim, se eu falar para você, no mercado amanhã vou, você sente que tem alguma coisa errada, né? Você não sabe explicar o porquê que tá errado, tipo assim, não, a frase deveria ser assim, e me falar e o porquê que deveria ser assim. A gente não precisa exatamente dizer isso, mas a gente sente, né? Tem esse pattern recognition na AI que a gente consegue pegar, porque que nem o André está falando, durante o contato com a linguagem, a gente não tem tanta percepção dos erros que a gente faz. Eu mesmo faço muito gerundismo, vício de linguagem, o André está aqui para me corrigir isso aqui já. Nos outros episódios vocês não têm ideia do quanto que eu sofro com isso. Mas enfim, o ponto é, mesmo na nossa língua nativa, nós cometemos erros. E utilizando a inteligência artificial, a gente não precisa mais ficar jogando essas perguntas no Google ou algum professor particular. E assim, pessoal, quando a gente fala em inteligência artificial, não é apenas ChatGPT. E assim, a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta
na maioria dos casos, né, as mais populares, são language models, ou seja, são inteligências que utilizam linguagem, sistemas de linguagem para estar operando. Porém, existem diversas funções que as próprias inteligências artificiais fazem. Então, enquanto algumas geram imagens, outras geram texto, outras geram vídeo, outras editam, outras trabalham com áudio. Então, cada uma tem a sua área. Por que eu estou falando isso para vocês? As pessoas, eu vejo que a aprendizagem de inglês, cara, e de qualquer outro idioma, na verdade, elas têm muito uma busca por um método perfeito. Assim, aquela técnica ou aplicativo ou curso mágico que vai resolver todos os problemas, assim. E é um problemaço isso, porque a pessoa ela coloca todas as expectativas dela em uma ferramenta só. E a aprendizagem do idioma ela é mais holística, assim, ela é uma jornada completa. E no meu caso, falando da forma como eu utilizo as inteligências para estar estudando idiomas, eu uso muito histórias, cara. Muito, assim. Então eu gosto muito de ler em voz alta, esse é um exercício que eu passo para todos os meus alunos lá dentro da comunidade do Global. Você pode entrar aqui no QR Code ou no link da descrição. Mas as histórias são muito positivas, justamente por conta do seu alto engajamento emocional, também porque elas são customizáveis. Então a gente vai passar para vocês, a gente vai mostrar, a gente vai fazer na prática como a gente utiliza a inteligência artificial também. Mas essa questão que o André trouxe do reconhecimento de padrões é muito interessante porque no nosso dia a dia a gente não percebe o quanto algumas coisas se repetem. Então, assim, por exemplo, quantas vezes você teve que ir na sua cozinha, na cozinha da sua casa hoje? Imagino que várias. E a cada ida é um potencial de você aprender uma palavra nova. O que eu quero dizer? Então, você vai na sua cozinha, tem elementos móveis que sempre estão lá. E você pode aprender o vocabulário desses móveis e toda vez que você passar na sua cozinha, você vai lembrar deles, porque eles estão ao seu redor. Ou seja, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para facilitar o nosso dia a dia. O contato com o idioma no nosso dia a dia. Isso eu acho absolutamente fascinante, porque a gente vai reconhecendo padrões. O que você pensa disso, cara? Como é que você usaria isso, por exemplo, ou adaptaria para o seu cenário? Lista de compras. Lista de compras. Eu tenho feito lista de compras em norueguês. Aham. E como é que tá sendo isso, assim? Isso é muito bacana, porque assim, são palavras que... por exemplo, uma das formas que eu uso a inteligência artificial é que constantemente eu estou tentando formular frases em norueguês com o meu vocabulário limitado, né? Pessoal, pequeno adendo, isso aí é um comportamento de um fluente, tá? A gente fala bastante sobre isso dentro da comunidade, mas são assim pequenos hábitos que a gente coloca no dia a dia que fazem toda a diferença. Então olha só como passa despercebido, né? O André passou uma mega dica aqui para vocês, que é justamente você tentar criar frases, formular frases e pensamentos naquele idioma. Então se eu saio na rua, eu vejo uma pessoa correndo e ela tá com usando alguma coisa que chama atenção. Como é que eu diria isso naquele idioma? Eu vou no mercado, justamente o exemplo. Como é que eu falaria que eu quero comprar isso? Então você vai usando sua criatividade. Enfim, parênteses feitos. Por muito tempo eu pensava em inglês, né? Eu tentava pensar em inglês. Ainda faço isso, né? Eu penso em inglês muitas coisas. Tem dias que eu tô pensando mais em português, tem dias que eu tô pensando mais em inglês. E agora eu tô fazendo isso com o norueguês também, com o que eu consigo reconhecer. Sei lá, tá na hora de eu tomar banho e dormir. Eu penso nas frases que descrevem o meu comportamento, né? O que eu preciso fazer, né? E aí, moçoveno, eu preciso dormir agora, sabe? Então, através disso daí, você vai começando a associar e também a colocar o seu vocabulário em prática. Exato. E aí você vai se deparar com certos momentos em que você vai ficar, cara, será que isso aqui tá certo? Será que encaixa isso aqui e tudo mais? Eu vou lá na inteligência artificial e às vezes eu estou em dúvida entre duas formas de montar uma frase, ou às vezes eu só quero corrigir mesmo. Isso aqui tá certo? Corrija se eu estiver errado, né? E coloco lá a frase que eu pensei. Ou coloco assim, qual forma está correta? Essa ou essa, sabe? Sempre coloco entre parênteses para a inteligência artificial meio que conseguir distinguir. Eu não sei se faz muita diferença. Faz. Que eu uso. Então tá bom. Então inclusive fica a dica aí, pessoal. Quando vocês quiserem, né, que a inteligência artificial reconheça informações diferentes dentro de um mesmo prompt, coloquem entre colcheias, colchete, né? Colchetes em que idioma? Aí tá vendo, essas coisas acontecem, eu acho que existe outro idioma. Mas coloquem colchetes, ok? Ou parênteses, ou asterisco também funciona, as informações. Então, por exemplo,
Putz, como é que eu coloco agora? Sempre que você ver essa informação, aí coloca a informação entre colchetes, ok? Ou parênteses, faça tal coisa. Então vai assim, realmente instruindo a inteligência artificial quase como se você estivesse ensinando uma criança, tá? Isso faz bastante diferença. Uma coisa que eu notei também com a inteligência artificial, que eu não sei também se isso interfere muito, mas eu tava tendo, quando eu comecei a usar o ChatGPT, eu tava tendo muito problema para encontrar fazer ele entender perfeitamente o que eu queria, né? Então, assim, eu tava instruindo através de prompt, né, a ele fazer o que eu queria. E eu percebi que instruir ele e colocar um ok no final, tipo assim, você entendeu, sabe? É, eu acho que ajudou, sinceramente. Eu tenho feito isso e tem funcionado. Não sei se. Ajuda bastante também. E eu acho que isso encaixa em algo muito importante na jornada como um todo. Tem um estudo que eu volta e meia cito aqui, que é Towards a New Neurobiology of Language, que é em direção a uma nova neurobiologia da linguagem. Porque a gente descobriu que hoje o nosso cérebro ele utiliza diversas áreas e diversos sentidos para estar trazendo o significado, para estar lembrando das coisas. Então, nós estamos utilizando diversas áreas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter os nossos objetivos claríssimos quando a gente está usando inteligência artificial. Porque, do contrário, porque o que acontece? Esse que é o meu ponto. Assim. As pessoas têm dificuldade de enxergar que todo método, todo curso e toda técnica é um complemento. Sim. Então, tipo assim, ela fica sempre muito refém de alguma coisa, cara. E isso me frustra um pouco. Porque, por exemplo, eu quando eu estava estudando italiano, ho iniziato a fare qualche corsi online, quindi eu comecei a fazer uns cursos online lá, eu fiz Bussu para francês e alemão também, mas não completei os dois, só italiano. Eu fiz Plemser, eu fiz Memrise, eu fiz Speakly, eu usei Duolingo também, usei Anki, usei várias coisas. Então assim, olhem a quantidade de aplicativos, né? Só que a essência desses aplicativos, todos eles estão te ensinando a língua. E não é isso que a gente quer. Eu acho que assim, um dos maiores usos e benefícios de inteligência artificial é, na verdade, você personalizar. Ao invés de ensinar a língua, ensina como aprender a língua. Como que você ajusta os seus comportamentos, a sua rotina, tudo isso sim vai trazendo realmente resultados. Então, a gente precisa ter esses objetivos muito claros. Então, André, quais são os seus objetivos com o norueguês quando você utiliza inteligência artificial? É mais speaking, é mais writing, é mais listening, é mais cultural? Tanto cultural quanto reading e writing. Porque eu já cheguei a conversar um pouco com o ChatGPT em norueguês. Dá para você pedir para ele fazer esse tipo de coisa, que é muito bom. Na maioria das vezes eu esclareço dúvidas e ele explica também para mim as nuances de certos termos. Por exemplo, existe since e existe true. Os dois podem ser usados para falar eu acho que tal coisa, sabe? Eu acredito que tal coisa, né? Só que o since, ele é mais para falar a sua opinião em algo. Então, a minha opinião sobre isso é tal coisa, certo? E enquanto o true, ele é mais de acreditar. Então, eu acredito que isso Parece seja true. melhor. True. Parece true, que é verdade em inglês. Tem algumas outras palavras assim que. Mas enfim, ele explica essas nuances aí também, né? Sim. E aí eu tô acostumado a usar o true porque ele é mais. Acho que a gente usa mais ele no geral. Pelo menos nas frases que eu formulei eu usei mais, né? Mas aí eu ia perguntar um negócio para minha mãe, eu acho. E aí eu pensei antes em norueguês o que eu poderia, como que ficaria a frase, né? Eu perguntei para ela em português, mas eu pensei como que seria em norueguês. E o verbo que eu usei foi o syns. E eu perguntei vad syns du at noen? Noen é alguma coisa. O que você vai fazer agora? Não, o que você acha de tal coisa? Ok. E eu perguntei pro chat GPT se estava certo. Acontece que tem essa, eu não sei se é uma conjunção, se é uma preposição, não gosto de gramática, mas o true a gente usa at depois. Think that. O at, ele funciona como that. E o since, ele usa o depois. Então, no fim das contas, eu errei nessa conjunção. E aí eu acabei descobrindo que
existe meio que um par comum para true, que é o at, e existe um par comum para since, que é o on. Entendeu? Então, essas pequenas coisinhas a gente vai pegando. Agora eu sei que quando eu for falar since, eu vou usar on, na maioria das vezes. Cara, pessoal, isso é tão poderoso porque, tipo assim, percebam que, e com todo respeito aos professores de idiomas, mas a gente precisa de um diferencial novo agora, né? Porque, percebam, a inteligência artificial, a gente pode armazenar todo o conhecimento registrado daquela língua direto na inteligência artificial. Então, tipo assim, se a gente, enquanto por um lado a gente tem professores que estão estudando a língua, a gente tem uma inteligência artificial que aprende a língua inteira em um arquivo que você envia. Né? Então, tipo assim, o quanto que isso reflete, não só na nossa jornada, mas também nas nossas escolhas agora. Então, quando vocês forem em busca de um curso, um professor particular, como que é essa abordagem? Ela vai te ensinar a língua? Eu não estou falando que eles são necessariamente substituíveis, que você tem que parar de ter aula e só estudar com inteligência artificial. É só que você reconheça o poder e as possibilidades que ela tem. Porque a inteligência artificial pode ensinar coisas que você jamais imaginaria. Então, uma forma que eu gosto de utilizar muito, novamente pegando isso das histórias, é contar histórias do meu dia a dia em primeira pessoa. Porque aí, quando eu leio em voz alta, eu não só estou engajando os outros sentidos, as outras áreas do cérebro, meu córtex motor, etc, para estar produzindo a linguagem, meu cérebro vai registrando tudo isso no hipocampo, né? E eu vou aprendendo essas coisas. E a história em primeira pessoa é interessante justamente por conta disso, né? Então, se for em inglês, por exemplo, I want to go there to do some hiking. Eu quero ir para lá fazer umas trilhas. Então, quando você fala I want to do that, você está acostumando seu cérebro a fazer isso. Então, assim, é muito doido, porque a gente consegue utilizar na própria inteligência artificial para ela mesma ler em voz alta. Uma outra coisa que eu faço é pedir para ela colocar a frase embaixo, em português. A gente vai mostrar isso na prática para vocês também, mas é só que vocês tenham a noção da dimensão da quantidade de coisas, né? E além disso, isso traz, no entanto, alguns problemas. Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. E no caso da inteligência artificial, uma das primeiras coisas que me vem à mente, cara, é justamente o quanto as pessoas podem ficar perdidas. Não sei qual inteligência artificial usar, não sei qual a melhor, porque quando tem tecnologia nova, muitas tem esse negócio, né? Qual que é o melhor celular, qual que é o melhor computador, qual que é a melhor tecnologia, qual que é o melhor não sei o quê. Então as pessoas vão perdendo muito tempo procurando uma inteligência artificial perfeita, sendo que a grande maioria delas já são assim capacitadas o suficiente para trazer excelentes resultados para você. Que outros problemas você vê, André, nesse sentido? Eu acho que tem uma espécie de, talvez um shyness de usar a inteligência artificial. Uma vergonha. Uhum. Por aí. Eu não diria, por isso que eu usei shyness, porque eu acho que vergonha não encaixa, mas É mais um bloqueio, assim. é tipo isso. Uhum. Não necessariamente de, tudo que é feito por IA é ruim, não, mas de... Pode ser social, né? Pode ser social, psicológico, né? Eu mesmo demorei para começar a usar IA. No começo, eu entrei só pela brincadeira mesmo. Eu tentei fazer o ChatGPT Become Sentient, né? Que, obviamente falhou, mas eu achei engraçado. Depois eu pedi para ele me explicar a teoria do inconsciente coletivo da psicologia analítica de Jung, como se ele fosse uma garotinha fofa de anime. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Agora pede pra fazer isso norueguês. Não, pois é. E aí, assim, eu usava só na brincadeira. Quando eu precisei revisar um texto enorme em pouquíssimo tempo, eu falei, cara, eu pensei assim, porque eu comecei a revisar ele e falei, cara, isso aqui não vai dar tempo. Não vai, eu vou ter que virar a noite pra fazer isso aqui. My bro, GPT. E aí, tipo assim, veio na minha cabeça o ChatGPT. Aí eu, né, comecei a explicar lá o pronto, foi quando eu comecei a usar os ok pra ele, né? Eu também expliquei pra ele o seguinte, quando eu percebi, né, que no português ele não ficava muito legal, eu expliquei pra ele que eu ia dar instruções para ele em inglês e tudo que eu mandasse em português eu queria que ele revisasse, que ele me apontasse onde estão os erros e quais mudanças foram feitas, para que eu pudesse verificar manualmente também. Ele comete alguns erros de vez em quando, é normal. Mas assim, facilitou muito o serviço de revisão, ficou ótimo o texto e eu fui mandando por partes, assim, né? E aí foi ali que eu vi que funcionava mesmo
que dava para ser esse complemento, novamente um complemento, para tudo que eu fosse fazer, basicamente, né? Ele te ajuda em qualquer coisa. Esses dias eu perguntei, por exemplo, pro ChatGPT, só na brincadeira, né? Porque eu não imaginava que ele ia dar uma resposta funcionando, né? Digamos assim. Funcionando. Eu falei, me liste lugares para se jantar aqui na cidade. Funciona. No feriado tal. E aí, tipo assim, ele me deu uma lista de acho que 3 restaurantes e acho que integrado com o Google ainda por cima. Mostrou o mapa, mostrou. Eu fiquei abismado, cara. Eu vou passar um mega bizu para vocês agora, usando esse exemplo que o André trouxe. Então, tá vendo? É tão poderoso, caiu a caneta. Grande maioria das pessoas, eu imagino, né, querem viajar. Então, por exemplo, que lugar da Itália você gostaria de ir? Sardenha. Sardenha. Então, digamos que o André ele quer dar um rolê em Sardenha, quer visitar uns cafés, quer ver uns lugares históricos. ChatGPT, me cria uma história de um dia que eu visitei Sardenha e não sei o que, não sei o que. Aí, o que eu pego? Eu falei em outros episódios, mas aqui reiterando, o nosso cérebro precisa muito ter um interesse genuíno para aquele assunto que a gente está estudando, seja ele uma linguagem ou um assunto de fato. Então, quando a gente está criando histórias, por exemplo, esse exemplo de Sardenha, extremamente interessante. Então, quando o chat trazer esse texto para ele começar a estudar trabalhando em cima desse texto, você pode até abrir um Google Maps, né? E começar a andar pelas ruas de Sardenha, visualizando. Exato. Coloca uma música. Isso. Então, olha só a quantidade de sentidos e materiais extras estamos utilizando usando a inteligência artificial como base. Então, por exemplo, existem aplicativos que simulam professores particulares que basicamente te ensinam a língua, né? Eles foram programados para te ensinar a língua e também serem como se fosse uma pessoa para você estar conversando, né? Então eles corrigem seus erros, etc. Perfeito, funciona muito bem. Só que eu sempre vou interar isso para vocês, pessoal. Tem que personalizar a jornada, cara. As pessoas não personalizam, assim, a impressão que me dá, cara, é muito doida. É como se elas querem muito acreditar ou não querem acreditar, mas acreditam de qualquer forma. Enfim, é como se fosse uma linha reta que não tem como mudar e tem que ser daquele jeito. Então a pessoa ela tem que começar com as construções mais básicas e ir até a mais complexa. Só que a linguagem ela é viva, cara, ela é orgânica. Às vezes, hoje, o que eu quero falar hoje pode ser diferente do que eu quero falar amanhã. E se eu estou sempre enrijecendo os meus estudos, isso vai travar minha fala também. Então sejam fluidos nos seus estudos, tá bom? Eu acho que assim, um lugar que eu gostaria de ir, não sei se você já viu, sabe Leipzig, na Alemanha? Sim. Lá tem uma das únicas faculdades que tinha um campo de pesquisa de neurociências e linguística que eu tinha muito interesse em fazer pesquisa lá. E eu estava tão nessa pira de estudar alemão e tal, eu comecei a andar lá também, nas ruas de Leipzig. Lá tem muita coisa interessante. Eles têm um centro de mercado desde 1200, um negócio assim, uma rota comercial que não é nômades, qual que é o nome, cara? As pessoas que vendem na rua. Ambulantes, isso, obrigado, graças a Deus. De ambulantes que iam lá, ali, e hoje é um dos centros comerciais ali de Leipzig mais importantes da cidade, se não me engano da Alemanha também como um todo, por conta dessa presença histórica, né? Tudo isso para mim serviu de grande motivador para eu estar continuando a ter contato com o alemão. Então, não importa que idioma você esteja estudando, sempre tenha isso em mente, o quanto você consegue introduzir a sua vida usando as inteligências artificiais. E pessoal, novamente, não é sobre ser um professor particular, a inteligência artificial, mas sim você conseguir usar ela para estar personalizando esses exercícios. Um adendo a isso é que o problema não é o método tradicional, o problema não é o Duolingo, o problema não é o Anki, o problema é você achar que o método tradicional vai te ensinar, que o Duolingo vai te ensinar, que o Anki vai te ensinar. Se você não tiver com o idioma ao redor de você, você vai ter muito mais dificuldade para aprender. Eu não sei, eu não posso falar que você não vai aprender, porque cada um é cada um. A gente falou da autonomia do estudante, né? Cada pessoa tem sua jornada, cada pessoa tem suas facilidades e dificuldades no idioma. Pode ser que tenha uma pessoa que a facilidade dela seja aprender através da gramática. Não é o meu caso. Mas eu falo tranquilamente o inglês, e se você perguntar para mim, sei lá,
verbo não sei das quantas, análise não sei das quantas, não sei se existe análise morfológica em inglês. Tem, Tem. yeah, of course, yeah. Então, tipo assim, relative clause, sabe? Subordinate clause. Eu vou ficar tipo, cara, não sei o que é isso, entendeu? Sim. Mas eu sei falar inglês tranquilamente. Então, não existe o jeito certo ou o jeito errado. Existe o seu jeito de aprender idiomas. Exato. Pessoal, sobre Anki especificamente, assim, vai ter um episódio específico que a gente vai falar bastante sobre Anki, Duolingo, etc. Mas o que eu queria dizer é sobre Spaced Repetition, né? Como é que era? SRS, eu não lembro. Eu lembro só da sigla, não lembro da tradução. Que é Spaced alguma coisa assim. Anyways, é a curva de Ebbinghaus, né? Então, assim, eu tenho contato com o idioma, com um conhecimento, alguma coisa do gênero, e depois de um certo tempo, eu tenho contato de novo para fixar esse conhecimento. Pessoal, eu tenho assim muitas críticas à curva de Ebbinghaus, na verdade tem até uma pesquisa que eu vou colocar aqui anexo para vocês também, fazendo todo um overview dessa curva de Ebbinghaus, justamente porque, ainda que existem tantos problemas assim, brevemente, só por alto, por exemplo, esse cara, sabe o que ele fez, mano? A pesquisa dele foi ele tinha as coisas que ele queria aprender, e ele criou esse sistema de ele ir repetindo, né? Dele ir marcando o dia e os horários que ele iria repetir aquela informação. Então ele aprendia, se for idiomas no caso. Então ele tinha uma frase, ele ia lá, lia aquela frase, colocava a tradução e ele tinha que tentar lembrar qual que era aquela frase. Aí ele passava um tempinho ali, resolveu, lembrou, não importa. Ele só passava e essa era uma carta. Depois ele ia fazendo as cartas, no dia seguinte ou nos dias específicos ele ia revisar aquele material. Qual que é o problema? Idiomas. Quantas palavras nós temos em cada idioma, né? A gente tem, tipo, 40 mil palavras. Então, tipo... Aí você imagina, cada palavra vai ter uma logística diferente. Porque o que esse cara fazia... Olha só que doido. Eu tenho contato com um material hoje. Daqui uma semana eu reviso, daqui um mês eu reviso, daqui 3 meses eu reviso, daqui 6 meses eu reviso, daqui um ano eu reviso. Pensa isso para cada palavra, cada frase no idioma. Eu fico tipo assim, qual que é a lógica por trás, assim, né? Não, e assim, eu falo por experiência, eu completei, eu vou pegar, peraí, ó, peguei aqui os cadernos que eu utilizei fazendo flashcards, porque eu utilizei para aprender italiano, russo e alemão. E olha só o que eu fiz, cara. Tudo isso daqui, espero que vocês estejam vendo. Palavras, ó. Vocês estão vendo? É tudo palavras em russo que eu escrevi à mão. Olha a quantidade. Não, olha o bloco aqui, ó. Como você fez para aprender o alfabeto cirílico? Assim, o alfabeto cirílico funciona. Assim, o alfabeto cirílico, acho que o caderno tá aqui também. Eu fui escrevendo ele mesmo e fui aprendendo. Então, pessoal, vocês estão vendo? Aqui, acabou finalmente. A quantidade de folha que eu escrevi de flashcard em russo, só em russo. Esse aqui é alemão e esse aqui eu sei que tá 100% completo, ó. Mano, eu fiz muito flashcards, é por isso que eu tô falando pra vocês. Aí, tem inteligências artificiais, cara, me dói, porque fala, por exemplo, a gente é melhor que Yankee. A gente tem SRS com AI. Automaticamente calcula quando que você tem que revisar aquela palavra. Eu fico, cara, você pega algo que já não funciona direito e bota pra melhorar ele ainda. Ah, não, esse aqui é um outro caderno. Esse aqui aqui é o alfabeto cirílico que eu ficava escrevendo, tá vendo? Aí eu colocava a fonética também. Então aqui é Yu, Ha, Sha, E, Ya, E, Se. Então assim, aí eu fui fazendo os flashcards aqui em russo, aqui do outro lado tem em alemão também. Fiz isso. Então assim, vocês estão vendo, né? Aqui em italiano, quando eu comecei a aprender, eu estava simplesmente escrevendo palavras. Aqui é um outro caderno. E aqui tem os dois, tem russo, tem italiano, tem um monte de coisa. E aí, pessoal, qual que é o meu ponto com Anki, flashcards e essas coisas? O cérebro, ele é excelente em reconhecer padrões. É por isso que a gente conseguiu sobreviver por tantos milhares de anos. Então, por exemplo, digamos que você vê um cachorro atacando uma pessoa, certo? E você sabe, esse cachorro ataca pessoas. Então, da próxima vez que você vê um cachorro, provavelmente você vai lembrar daquela situação e vai lembrar, aquele cachorro pode me atacar. Então, a gente vai reconhecendo e habituando padrões. O problema do Anki, pessoal, é que você fica excelente em fazer flashcards.
mas não fica excelente em falar idiomas. Se vocês me perguntarem se eu lembro de alguma daquelas centenas de páginas que eu escrevi à mão, uma a uma, por meses, anos na verdade, 1 ano e meio. Se eu lembro? Não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Me ajudou? Me ajudou. Não estou dizendo que Anki é pura e simplesmente inútil. Eu usei muito. Mas, quando a gente fala de coisas que realmente funcionam, acaba não sendo tão prático. E aqui eu quero abrir um parênteses polêmico. Métricas. Porque existem muitos aplicativos de inteligência artificial que tentam metrificar o nível de conhecimento que você tem sobre aquela palavra. Então, por exemplo, essa palavra está fraca, você já conhece ela muito bem. Essa palavra você está mais ou menos e essa aqui você sabe muito bem. Ou então, o seu nível é esse, essa palavra, sabe? Tentam automatizar todo o processo. Por que eu acho que isso é ruim? Você me diz o que você acha. Para mim, eu sempre digo isso, pessoal, para mim a língua ela é orgânica, ela é viva. Soci também fala isso. Então, e ela é improvisada. Então, você sabe o que você vai falar daqui 2 horas? Então, assim, como é que a gente vai tentar prever isso? É através de analisar o passado. Então, as métricas que eu acho interessante é justamente quais conteúdos eu consumi, quais foram os comportamentos que eu tive, quais foram as ações, as atividades que eu fiz durante meus dias, durante a minha semana e como que eu posso introduzir isso dentro dos meus estudos. Um pequeno parênteses rapidinho, tem um... Hoje em dia, cara, na verdade, vamos deixar isso para o segmento final, a gente volta nisso. Fique, o que você acha disso da gente, ao invés de usar como... Se bem que eu estou dando a resposta para você já, né? Ok, sobre métricas, na verdade. Eu ia falar justamente que o que você falou. Estou tentando automatizar um processo que é para ser orgânico. Exato. Mas como você metrifica, então? Assim, como é que você sabe que você está evoluindo por conta do auxílio da inteligência artificial? É uma experiência subjetiva? O que é? Eu não sei, acho que você sente quando você sente uma recompensa quando você vê uma frase. Por exemplo, eu vi uma frase em dinamarquês, né? Dinamarquês e sueco. Dinamarquês, sueco e norueguês são muito parecidos. Eu vi uma frase em dinamarquês e eu consegui entender ela completamente, aprendendo norueguês. Nunca estudou dinamarquês? Yeah. Pois é. Yeah. Então, tipo assim, isso me fez me sentir muito bem. Eu falei, cara, que massa. Eu tava... eu assisti um filme norueguês. Eu reassisti, pra falar a verdade. E, claro, com legendas em inglês. Mas teve certas coisas que só ouvindo eu falei, isso aqui significa tal coisa, cara. Sabe? Cara, isso traz muitas implicâncias, assim. Então, mostrando também um artigo para vocês, que é o impacto da recompensa para a gente estar desenvolvendo, é quase como se fosse um vício mesmo, de estar estudando aquele idioma. Então, quando a gente aplica imediatamente e vê resultados, isso traz um sentimento positivo pra gente, né? Isso é muito bom. Cara, o que você acha então da gente fazer uma prática ao vivo aqui pra galera usando a inteligência artificial? Eu vou bolar alguma coisa aqui, vou fazer uma prática, você faz a sua e a gente mostra pra eles como é que vai ser. Fechou? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou narrar como eu faço aqui toda a minha construção de prompt para vocês verem, tá bom? Eu gosto muito de mandar áudio para o ChatGPT simplesmente porque eu mando áudio muito longo e eu já estou acostumado e tudo mais, mas eu vou falando aqui e vocês vão pegando a ideia, tá bom? Também tem o Cloud, tem o Perplexity, tem tantas outras inteligências que você pode estar utilizando também. E de maneira geral, todas elas vão operar da mesma forma, tá? Então, como eu falei para vocês, eu quero uma história, algo que seja altamente engajável e interessante para mim, e também algo que esteja dentro do meu reino de possibilidades, dentro do meu universo simbólico. Eu gosto de ter uma frase embaixo, né, no idioma que eu quero, e que essa história seja em primeira pessoa para eu estar fazendo isso. Depois eu leio em voz alta e tudo mais. Eu explico com mais detalhes como eu faço isso dentro da nossa comunidade BeGlobal, tá bom? Link aqui na descrição e o QR Code aqui para você também, tá? Então vamos lá. Pessoal, então eu vou usar o ChatGPT aqui também, e o André também vai estar utilizando o ChatGPT, e eu vou fazer da forma como eu gosto, que é basicamente enviar um áudio para o chat explicando para ele o que eu quero que ele faça, tá bom? Ok, eu quero aprender alemão e eu preciso que você me ajude com essa tarefa. Nós vamos utilizar histórias que contenham storytelling e sejam altamente engajáveis. Eu quero que você me envie frases curtas usando um vocabulário intermediário em alemão e embaixo dessas frases a frase em português. Além disso, utilize palavras
que nativos utilizariam, construções naturais para eles e também sobre o assunto que é se tornar um nômade digital. Faça no máximo 3 parágrafos. E olha só que doido, pessoal. Apenas com esse textinho, ele vai me trazer um material que é suficiente para eu fazer toda uma prática completa e eu ter um repertório. Eu não vou fazer ele completo aqui, porque todo ele completo está dentro da nossa comunidade Biglobal. Mas então, por exemplo, ele trouxe aqui a história em alemão, agora eu vou trazer uma outra informação para ele, tá? Além disso, eu quero que você liste as principais palavras, as palavras-chave e o principal tema gramatical dentro desse texto. Essa é outra informação que eu posso mandar para ele. Então, como vocês podem ver, ele está me mandando Kunde, cliente, digitaler Nomad, Job, Kundinger, esse eu não conhecia, que é demitir-se, Einladung, convite, richtig, aufregend, beängstigend, assustador, genießen, aproveitar. Então vamos lá. Sebastian saß in einem kleinen Café in Berlin. Sein Laptop geöffnet und der Duft von frischem Kaffee in der Luft. Então Sebastian estava sentado em um pequeno café em Berlim, seu laptop aberto e o aroma de café fresco no ar. Heute ist der Tag, dachte an den ich meine ersten Kunden finde. Hoje é o dia, dachte pensou ele, né? An den ich meine ersten Kunden finde, em que encontrarei meu primeiro cliente. Então aqui eu posso fazer até outra coisa. Agora eu vou pronunciar para você algumas frases e você me diz o que você achou da minha pronunciação e como que eu poderia melhorar isso. Sebastian saß in einem kleinen Café in Berlin. Sein Laptop geöffnet und der Duft von frischem Kaffee in der Luft. Vamos ver. Nossa, que interessante, porque aqui e vocês estão vendo aqui na tela, como ele trouxe já o texto traduzido. Eu falei em alemão, porque aqui o chat, ele processa o áudio e depois ele converte em texto. Eu falei em alemão e ele trouxe o texto traduzido. Sebastian saß, então eu pronunciei errado o saß. Ele saß em um pequeno café em Berlim, seu laptop aberto com o cheiro de um café fresco. Seu laptop, eu acho que isso aconteceu porque eu devo ter pronunciado, qual que é aqui? Primeiro parágrafo, sein. Talvez eu tenha pronunciado com som de M ao invés de N. Enfim, ponto é, olha a quantidade de material que eu tenho aqui apenas com o chat. Rápido, ao vivo aqui, que eu fiz para vocês. Como que é o seu? Como é que você fez aí? Primeiramente uma dúvida. Kunden é cliente? É cliente. Norueguês também. É? Sério? Que massa. Kunden har alltid rätt. O cliente está sempre certo. Right, of course. Halt é de ter? Alltid é para sempre. Sempre. Ok. Sempre, para sempre. E qual que eu tenho nessa construção? Har. Have. Has. Has. É que no caso, estar certo é have right. Du har rätt. Você está certo. Em alemão é du hast recht. Então é a mesma... você tem razão, é tipo isso. E quando é erro, jeg tar feil. Então, eu pego erro. Eu pego errado. Seria a tradução literal. Alemão seria a ich zu viele Fehler machen. Eu cometo muitos erros. Das verstehe ich nicht. Natürlich. Ok, sorry guys. Bom, aqui eu coloquei uma dúvida que eu tive já, né? Que ambas dessas palavras aqui significam saber ou conhecer, né? Então eu fiz como eu faria mesmo, né? What's the difference between kjenner and vet in Norwegian? E aqui ele me explica que kjenne, ele até colocou aqui no passado e no presente, ó, tá aqui informação que eu não sabia, vita, saber no passado. Legal. Aí, tá vendo? Tem coisa nova aqui ao vivo. Sem nem ir atrás dela. As duas significam saber, né, ou conhecer, know. In English, tá? Mas são usadas de forma diferente. Aqui ele explica. Kjenner, como que é usado.
quando você é familiar com algo, quando você conhece algo ou alguém ou algo, né? Na maioria das vezes usado com pessoas, lugares ou alguma coisa que você tem experiência pessoal com. Né? Scheller do Renan, você conhece ela, só que não é conhecer de saber quem é conhecer pessoalmente. E se fosse Vet do Renan, você sabe quem ela é, entendeu? A diferença? No caso aqui ele coloca, né, pessoalmente, aí para mim ficou um pouco mais evidente, né? Talvez não fique para alguém, mas aí sempre dá para você tirar essa dúvida depois, né? E aqui ele vai exemplificar o vet, que é sobre saber em relação a informações ou fatos, conhecimento que pode ser considerado verdadeiro ou falso. Vet du hvor hun bor. Nossa, minha pronúncia em norueguês ainda é péssima. Então, você sabe onde ela mora? De saber, nesse caso, de não ser familiar, mas você tem este conhecimento, né? Então, aqui ele explica essas nuances, né? Ele ainda dá aqui uma pequena dica, né? Se for conhecimento de fato, relacionado a alguma informação ou algo do tipo, use vet. Se for em questão de familiaridade, de ser familiar com alguma pessoa, com algum lugar ou experiência, use Schenner. Nuances, pessoal. Muito massa, cara, muito massa. E percebam, cara, assim, eu utilizei o gratuito aqui, imagino que o seu é o gratuito também, não precisa ser o pago. E pessoal, percebam como é muito variável, assim, por isso que eu digo para vocês, é muito de você personalizar e usar sua própria criatividade. Cara, criatividade vale muito mais do que prompt, muito. Porque eu acho que assim, se a gente fosse summarize, né, se a gente fosse resumir o nosso blueprint assim para usar inteligência artificial, acho que poderia ser integração, né, da pessoa integrar na vida dela usar como complemento. O que mais dá para colocar? Como professor particular, né? Dela corrigir seus erros. O que mais vem à mente? Se a gente for fazer um bullet list, assim. Bom, uma coisa que eu perguntei, assim, eu uso muito palavrão, gente. Lógico que não é evidente aqui, mas eu uso muito palavrão. E eu quis entender como que é essa questão dos noruegueses com a profanity, né? E aí eu perguntei pro ChatGPT, para eu evitar falar abobrinha, por exemplo, e entender como que é culturalmente, né? Porque tem aquele exemplo do alemão, né? Que Você lembra qual era a palavra? Oi? Você lembra qual que era a Não palavra? lembro, cara, tem que Cara, pior que eu pesquisar. também não lembro. Era uma palavra besta mesmo, não lembro disso aí. Tipo assim, a tradução. Rapidinho, o contexto, pessoal, é que tem uma palavra em alemão que é muito simples, assim, que pra eles é um xingamento extremamente grosseiro, mas é uma palavra assim, que nem bobo. Assim. A tradução é tipo bobo, tolo. E pros caras é tipo assim, você tá cometendo Sacrilégio, absurdo, sei lá, se vai ser queimado. você tipo assim, você tá odiando a pessoa usando aquela palavra. Então eu queria saber se tinha, né, como é que funcionava e tudo mais. E isso também dá um entendimento cultural sobre o país, né? Claro. Então eu usei também para tirar dúvidas em relação a. Profundidade, né? Profundidade cultural das pessoas. E, cara, isso é muito bacana porque quando a gente vai morar no país, né, assim, fazer imersões, as pessoas que têm essa oportunidade, a gente não aprende apenas, pessoal, e assim, o cérebro, e aqui vou estar mostrando também um outro artigo para vocês, sobre toda essa questão dos sentidos e tudo mais. Tem até um estudo interessante falando sobre a importância de mimetismo para aprender idiomas. Eu acho interessante, porque eu sou uma pessoa que faz isso, o meu sotaque assim, em outros idiomas é 100% copiado, mas 100%, eu digo sem medo nenhum, assim, sem vergonha nenhuma, porque facilita para mim. Então, o mais importante para mim é conseguir aplicar e conseguir estar usando aquele idioma. Aí qual que é o ponto? Tudo isso acaba gerando essa personalização para a gente. Então, quando a pessoa vai lá e morar naquele país e tá para ter contato com aquele idioma, ela está tendo muitos sinais que não estão presentes apenas em texto. Porém, quando a gente vai encaixando e perguntando coisas sobre a cultura, sobre as pessoas, a gente vai tendo esses inputs que a gente não teria normalmente. Então, por exemplo, talvez eu não entenda muito bem a personalidade de um norueguês ou das pessoas como elas são lá, mas eu posso perguntar para o chat. Claro que o chat vai dar uma resposta estimada que ele supõe que seja a mais provável, etc. Mas é uma estimativa, é o suficiente só para você colocar o pé ali na água, sabe?
Eu acho que assim, é muito isso, pessoal, de vocês usarem a criatividade. Novamente, lá dentro da comunidade Big Global, nós falamos mais aprofundadamente sobre isso. Nós fizemos uma aula inteira só sobre como usar inteligência artificial. Então percebam como é muito... No final do dia, apesar de a gente estar falando sobre inteligência artificial, o foco sempre é sobre a jornada, né? Então percebam como a minha prática de estudo foi diferente da prática do André. E a gente utilizou a mesma plataforma, a mesma coisa, só que a gente teve resultados diferentes porque nossos objetivos são diferentes. Então a gente precisa ter objetivo claro, a gente precisa entender para onde a gente está indo para poder estar utilizando a inteligência artificial de uma forma prática. Alguma consideração final, meu amigo? Bom, primeiro, saber que nem tudo que a inteligência artificial vai falar é final, né? É sempre importante conferir, né? Por via das dúvidas, é importante conferir, né? E, bom, não crie maus hábitos, igual eu tenho, por exemplo, tá vendo como minha pronúncia é terrível aqui? Eu acho que eu falei bor, e é tipo assim, é bur, tá ligado? Claro, Às vezes o o é u, às vezes o u é o. Nossa, eu cometo muito esse erro em alemão. Muito. Sério? Aham, eu cometo muito erro por exemplo, dem e dem. A diferença, talvez vocês não tenham percebido aí em casa, mas é den com N e dem com N, entendeu? Então, tipo assim, eles têm sentidos diferentes. E eu tava conversando com um austríaco uma vez e ele falou que, assim, cara, nativo percebe a diferença de dem e dem na hora. Na hora, mas assim, ó, saca, é doido isso. Eu fico pensando se pra gente seria o equivalente de, sei lá, pra. Talvez. Que tem um som, talvez, né? uma letra fantasma ali, kinda. Talvez para eles, sei lá, olham para o português e falam assim, cara, como que um brasileiro consegue entender isso? Como que um português consegue entender isso? Como que isso aqui... Como que ele pega essa nuance aqui e a gente faz a mesma coisa, né? Exato. E assim, a gente fala muito lá dentro da comunidade sobre materiais, né? E o quanto que... Porque perceba, a gente falou no episódio anterior sobre a importância da exposição. A inteligência artificial ajuda muito a gente a estar expandindo, assim, a gente está em exposição, em contato com aquele idioma. E, às vezes, a gente tem uma escassez de material. Às vezes você não está afim de ver um filme, às vezes não está afim de ver uma série, às vezes não está afim de ver um vídeo no YouTube, às vezes não está afim de ler um livro. O que a gente faz, então? Como que a gente faz para ter prática? Conversa com o chat, faz alguma prática ali. Termos para o futuro, o que você acha que vai acontecer com a inteligência artificial, André, no futuro? Em relação à aprendizagem de idiomas, assim, qual seria o que a gente quer? Se a gente pudesse ter agora. Cara, boa pergunta, viu? São tantas possibilidades. São tantas possibilidades. Cara, mas eu acho que pra mim eu tenho muito claro, cara. Eu tenho muito claro, assim, eu queria ter... Porque pra mim, pessoal, eu tô estudando, continuando a estudar alemão, é o meu 6º idioma, e pra mim, eu não aguento mais fazer curso, eu não aguento fazer mais lista de palavras, eu não aguento mais usar aplicativo, Pra mim, ou é aula de conversação direto, e consumo passivo, comprehensible input, ou outras coisas. Só que não faça a mesma coisa que eu tô no 6º idioma. Paciência. Adapte para sua realidade, tá bom? Mas qual que é o ponto? Aí, cara, eu queria muito algum aplicativo, assim, alguma AI que ela funcionasse além do celular. Tipo assim, ela tá sempre online. Aí eu tenho algum gatilho, alguma coisa que eu ativo ela, um widget ou algum atalho, que eu posso selecionar alguma coisa na tela e ela traduz automaticamente. A inteligência artificial da Samsung, é importante a gente falar isso também. Os celulares hoje em dia, né, Apple Intelligence, tem a Samsung AI, Galaxy AI, tem várias outras, tem a Google AI. Todas elas são boas para tradução, só que eu acho que no campo da tecnologia de AI, a Samsung está disparado nas outras. Assim. A inteligência artificial da Samsung, ela consegue, por exemplo, enquanto você escreve em português, ela está traduzindo automaticamente em tempo real um texto em alemão, por exemplo. E quando você envia o texto em alemão. É muito doido. Eles têm uma outra função também, que é como se fosse um captador, assim. Eu coloco aqui assim, então do meu lado, ele está enviando um texto para o seu lado e você está falando enviando um texto para o meu lado. Então, na prática, é como se eu tivesse assim, ó. Então aqui a tela está dividida no meio, tá, pessoal? Depois eu posso gravar um vídeo mostrando essas coisas na prática para vocês, mas pro futuro, tá? Então a tela está dividida no meio, certo? E aqui, pro André, eu tô falando em português e para ele tá aparecendo um texto, sei lá, em alemão. E ele tá falando em alemão e tá vendo o texto aqui para mim em português em tempo real. Olha só que massa. Você consegue conversar com um nativo e ter um input ali. Só que aí eu queria poder mudar isso, por exemplo. Porque eu queria poder falar com ele, tentar falar com ele em alemão e caso eu não consiga, eu falo em português e ele consiga ver o que eu queria falar.
Porque aí, por exemplo, na cabeça dele, eu vou estar falando, um momento eu vou estar falando certo, aí eu errei e continuou certo. Então ele fala, você errou aqui, então o que você quer... Então, assim, cria dinâmicas, né? Eu penso também num aplicativo onde eu pudesse, pura e simplesmente, abrir e ter um repertório, que é um repertório rápido. O que me atrapalha muito hoje em dia para aprender idiomas é justamente sentar a bunda na cadeira e estudar, porque eu acho chato, porque eu já fiz um monte de coisa. Fiz 2 anos de flashcards, um monte de anos de cursinho. Então, assim, eu quero coisas mais dinâmicas, ter conversas ao vivo com pessoas e tal. Então, essas são as coisas que eu busco, assim, sabe? Então, percebam, pessoal, como tudo aqui, novamente, é como um complemento. A ideia é justamente você encontrar como você utiliza essa inteligência artificial para estar aplicando na sua vida. Você pode utilizar diversos aplicativos diferentes. Eu utilizo um para pegar a transcrição, às vezes eu quero ver um vídeo, eu pego a transcrição daquele vídeo, jogo na inteligência artificial, eu peço para ela fazer um resumo para mim. Então, assim, o prompt é o menor das coisas, o prompt é o menor dos problemas. Você pode, inclusive, pedir para a própria inteligência artificial te fazer prompts para você mandar para ela de volta, para você aprender idiomas, entendeu? Então, a gente sempre vai enfatizar aqui para vocês, utilizem no que está na sua vida, aplique, tá bom? Esse seria o setup ideal, assim, que a gente recomenda para você. Novamente, se você quiser aprender isso com mais profundidade e participar da nossa comunidade Be Global sobre como aprender idiomas usando neurociências, você pode entrar escaneando aqui o QR Code ou o link na descrição. Fechou, pessoal? Alguma consideração final? Lá na comunidade, todo mundo ali fazendo um desafio, né, de aprender um idioma, tipo um intensivão ali, que em 21 dias você seleciona, né, você customiza, você define, basicamente, personaliza o que você quer no idioma, como você quer melhorar. Então, tudo pronto para você. Lá dentro da comunidade Be Global, a gente tem realmente um arsenal para você estar aprendendo idiomas. É muito bacana, o pessoal interage lá, vem fazer parte você também. A gente tem encontros semanais de alunos, a gente tem recursos adicionais. Não perca, QR Code aqui, link na descrição. Vejo vocês no próximo episódio. Fechou? Toda segunda, 11 horas da manhã. Até mais.